De volta com o Mercado Componente esta quarta-feira, dia 20 de agosto de 2014. José Vicente Ferraz, diretor técnico da Informa Economics, FNP, um profundo conhecedor do mercado de boi gordo. Muito boa tarde, José Vicente. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Bom, lá na FNP a análise deve ser muito semelhante a essa que eu passei aqui da Scott. Nesse instante, preços firmíssimos, mas o mercado futuro no médio prazo aí derrubando porque o bolso do brasileiro está curto. Em linhas gerais é isso, né? Exatamente. É bem coincidente a nossa análise com a do Scott. Tá. Aí, mais à frente, o que você acha que vai acontecer? Depois a gente falar de Rússia e China. Mais à frente, sem Rússia e China, nós teríamos toda essa alavancagem aí dos preços? Existe um componente de mercado que, na nossa opinião, faz com que esses preços se mantenham bastante firmes. Se você analisar os preços do boi gordo, nesse ano, estão, do modo geral, sempre bem acima do ano passado. E isso se deve a uma oferta de bois para abate que sempre se mostrou limitada. E esse é um ponto que sustenta os preços. É claro que a demanda externa e as exportações brasileiras vêm se comportando bem, muito bem esse ano, elas ajudam, evidentemente, a que o preço se mantenha elevado. Conjuntamente, a gente viu aí, então, além desse abate acentuado por causa da demanda firme, a gente abateu as fêmeas, e aí nós não temos reposição, e a reposição está cara, por isso também puxa toda a cadeia. É isso, Zé Vicente? Exatamente. Nós temos uma avaliação na empresa já há vários anos de que está se formando um gargalo muito forte na etapa de cria do ciclo produtivo. Efetivamente, os criadores, até por uma questão de margem que conseguem obter de rentabilidade na atividade, não têm expandido da maneira como seria necessário a sua produção e, consequentemente, a oferta de bezerros, que se repercute ao longo de toda a cadeia produtiva. Muito bem, esse daí foi um alerta que você fez para o mercado, que repercutiu muito intensamente. Eu quero voltar a esse assunto, mas antes eu quero falar agora, mais à frente, né, porque não adianta também a gente ter demanda se não tiver oferta. Mas vamos falar mais à frente agora, com a perspectiva dessa demanda forte anunciada pela Rússia, também a China quer abrir mercados, e aí está licenciando frigoríficos, aquela coisa toda. Como é que a gente está olhando o cenário futuro, a Informa vê isso, e qual é a recomendação desse ponto de vista para os produtores, para os pecuaristas? Bom, nós temos aí, eu acho que duas situações um pouco distintas. Uma é um pouco mais pontual, e que diz respeito efetivamente à questão da Rússia, que foi retalhada pelos Estados Unidos e pela União Europeia em função daqueles problemas com a Ucrânia, e efetivamente contra-retalhou e passou a se abastecer de produtos, especialmente carnes, de outros fornecedores, e consequentemente isso beneficiou o Brasil. É um fator mais pontual, a gente não sabe efetivamente quanto tempo vai durar isso, mas obviamente que o Brasil tem que se aproveitar o máximo possível dessa oportunidade, até porque a tendência é pelo menos reter uma parte desse mercado que a gente possa conquistar. Então esse é um ponto mais imediato que deve trazer reflexos nos nossos volumes exportados para a Rússia. Existe, no entanto, um outro fator que é muito mais estrutural e de longo prazo, que é a demanda de países como a China, notadamente, mas não apenas a China. Organismos internacionais como o CDE, FAO, o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, eles são unânimes em afirmar que efetivamente nós vamos ter, por questões de aumento do poder aquisitivo desses países, da população desses países, e por uma questão de um fenômeno de urbanização que acontece de uma forma extremamente intensa nesses países também, e consequente mudança de hábitos alimentares, uma expansão muito forte da demanda por carnes em geral. E isso abre uma perspectiva excelente para o Brasil,
Porque o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, é o maior exportador mundial de carne bovina e também tem uma participação, não é o maior do mundo, mas tem uma participação significativa no mercado mundial de carne suína. E tem condições de expandir as suas exportações. E isso é efetivamente uma oportunidade, essa muito mais estrutural, muito mais de médio e longo prazo, que o Brasil precisa aproveitar a oportunidade, porque é uma oportunidade do país mudar o seu patamar, a sua escala de produção para uma escala de produção muito maior e principalmente tentar melhorar a rentabilidade da sua atividade e com isso financiar um ciclo de investimentos na atividade que propicie ganhos de produtividade, o que é fundamental para a nossa atividade, na nossa opinião. Muito bom, fantástico, porque o profissional, Zé Vicente, entendeu perfeitamente o que você disse. Só resta uma duvidazinha, uma interrogaçãozinha, que é essa história aí da falta de bezerro. Abatemos as fêmeas, então conclusão óbvia, seguindo a sua linha de raciocínio, nós vamos ter um futuro brilhante na pecuária, então nós precisamos imediatamente parar o abate de fêmeas e criar mais, é isso? Sem dúvida nenhuma, nós temos que parar de abater fêmeas, e principalmente ganhar produtividade. Nós temos que fazer mais com menos. Isso é essencial. Essa é, na nossa opinião, a grande questão que nós precisamos resolver, o desafio. Senão, não adianta a gente ter a oportunidade, como você disse, e nós não temos condições de aproveitar essa oportunidade. E esse é um risco real, na minha opinião. Porque, efetivamente, se você começar a não ter uma possibilidade de atender essa demanda de uma maneira que os preços não atinjam patamares extremamente elevados para o consumidor final, você na realidade não vai conseguir crescer efetivamente. Porque o que vai acontecer é que os preços vão subir demais e eventualmente você vai exportar mais, mas na realidade você vai desabastecer o mercado interno, não desabastecer eu diria, mas efetivamente os preços vão ficar tão caros que o consumidor brasileiro não vai poder consumir. Obviamente que isso não é a solução é você conseguir manter um preço razoável, um consumo grande e fazer a atividade crescer de fato. E isso tende a ocorrer com ganhos de produtividade. Produzir mais com menos, consequentemente você ter condições de ter um preço razoável para o consumidor e uma rentabilidade boa para o produtor.